Bom dia, sétimo ano, sejam bem-vindos aí a mais uma aula de projeto de vida. É um prazer estar aí com vocês, professores, alunos, pais e todos que estão nos acompanhando em nossa última aula do bimestre de projeto de vida. E o título não poderia ser outro. Olha só. E depois de decidir? O que vem depois? Para me ajudar nessa empreitada, para responder essa pergunta muito difícil, eu estou aqui com ele, o embaixador do Centro de Mídias, o Matheus. Agradeço a oportunidade, é muito prazer a todos. Eu sou o Matheus, estudo na Escola Estadual Dr. Honorino Fabre, de Hortolândia, e estou no 7º ano C. Valeu, Matheus, um prazer estar aqui com vocês, porque ó, eu joguei uma bucha na sua mão. E depois de decidir, a gente vai tentar responder essa pergunta aqui, beleza? Tá preparado? Eu tô. Então bora. Aí, qual que é o material necessário? Aqui, ó. Lápis ou caneta, papel ou caderno. E o nosso companheiro de hoje sempre, o currículo em ação, Caderno do Aluno, 7º ano, volume 2, página 189, sim, isso mesmo, só uma página, porque a gente já está na reta final. E o objetivo de hoje é refletir sobre nossos comportamentos, sobre nossas escolhas e sobre mudanças. Mudanças, olha, uma palavra importante, uma palavra que tá aí, ó, acompanhando nossa jornada desde sempre. E qual que é a competência em foco de hoje? Responsabilidade. É uma competência extremamente importante, né? Principalmente agora, né, que a gente está recebendo bastante atividade online e se a gente não entregar, a gente fica sem nota. Isso, ó, vira uma bola de neve, aí você começa, eu esqueci 3 ontem, esqueci 3 hoje, já são 6, e agora? Então, ó, responsabilidade. E é interessante pensar que as competências socioemocionais, elas caminham sempre juntas. Por exemplo, responsabilidade, ela tá ligada ali, tem um braço dela que tem a ver com foco, né? Foco é uma coisa que... E pode falar. A gente precisa ter a responsabilidade e o foco, porque sem o foco a gente não vai ter responsabilidade para fazer o que a gente deve fazer. Boa, é isso mesmo. E aí, tem outra competência ainda. Quer chutar? Qual que você acha que é? Acho que é o respeito, eu não sei. Respeitar o tempo também. Respeitar o tempo, isso teria a ver com organização. E aí, ó, a gente pega foco, respeito, organização, e a gente junta tudo isso para conseguir responsabilidade. É importante destacar sempre, gente, não existe competência caminhando sozinha. Elas se dão as mãos como se fosse uma brincadeira aí de criança para a gente conseguir formalizar isso, fazer acontecer. Sem uma competência, a outra não vai junto. Isso, a outra fica meio que manca, assim, ela não consegue se desenvolver. Agora, vamos relembrar na aula anterior. Na aula anterior, nós falamos sobre a importância e o peso de nossas escolhas. Então, a gente está caminhando aí, falando sobre essa questão da responsabilidade. Por quê? Porque toda escolha traz uma consequência. Cada escolha é uma renúncia. Tem uma frase que diz isso. Por exemplo, se eu não entregar as minhas atividades, eu vou ter a consequência. Isso. E assim, vamos supor que você escolhe fazer as atividades primeiro de determinado componente aí. Pode ser, vamos pegar um exemplo, de matemática. E aí você deixa algumas atividades de outra competência, vamos pegar língua portuguesa, para depois. Você fala assim, isso eu faço depois. Então, por quê? Porque você não consegue fazer as duas ao mesmo tempo, né? O tempo é escasso e você precisa... Bom, eu não vou fazer atividade de português junto com matemática, porque senão daqui a pouco você vai estar lendo Machado de Assis e calculando raiz quadrada no livro. E vai dar ruim. Então, é importante pensar que cada escolha é uma renúncia. Cada escolha que você faz, você vai estar deixando muitas outras coisas de lado. E isso traz consequências. E aí, falando nisso, pergunta para vocês aí no chat. Enquanto eu e o Matheus conversamos,
qual foi a decisão mais difícil que você já tomou em sua vida? Mateus, quer começar ou quer que eu comece? Eu posso começar. A decisão mais difícil que eu tive foi criar o meu StudyGram, que é @study_7º-semestre P. Eu posto os resumos, inclusive, por causa que seria uma responsabilidade gigante para postar todos os resumos, mas eu consegui. Boa, é isso mesmo. Você fez uma renúncia. Por quê? Porque esse tempo que você está dedicando ao seu StudyGram, você poderia estar dedicando, sei lá, por exemplo, a assistir um filme, ou ver uma série que você gosta, ou fazer qualquer outra atividade que você gosta. E aí você teve que abrir mão disso para fazer o seu StudyGram e manter ele, né? Porque fazer o StudyGram é a parte fácil, né? Manter é o mais difícil. Isso. Então eu vou contar para vocês qual foi a decisão mais difícil que eu já tomei. E eu vou falar que uma das decisões mais difíceis que eu já tomei, porque é difícil falar a mais, porque pode ter muitas assim, é difícil fazer ranking, sabe? A primeira, a segunda, não. Então, uma das mais difíceis foi ter vindo para cá. Por quê? Porque parte da minha família, parte da família da minha esposa estão todos lá no interior. Então, tem gente lá em São Manuel, abraço para São Manuel. Tem gente lá em Itatinga, abraço para Itatinga. E então tem várias pessoas espalhadas e agora eu estou um pouco mais distante dessas pessoas. Por quê? Cada escolha é uma renúncia. Para eu vir para cá, eu tive que dizer um até logo para a minha família, para a família da minha esposa e para outras pessoas. Ficar mais distante. Isso, então eu não consigo ver sempre. Apesar que depois teve a pandemia mesmo, então a gente já não estava se vendo, né? Faz parte. Então, a nossa decisão mais difícil. Então acredito que você já tenha pensado aí na sua decisão mais difícil. Todos já tomamos alguma decisão que foi difícil. Porque nem toda decisão é falar assim, não, é isso que eu quero mesmo, é legal. Por quê? Porque, relembrando de novo, eu vou repetir isso um monte de vezes. Porque quando você faz uma escolha, você está abrindo mão de outras coisas. E também vai ter a consequência da escolha que você fez. Isso. Então, é um jogo, né? Você tem que colocar na balança e pensar, isso aqui é bom para mim, mas isso aqui também é bom. Só que isso traz essas consequências, isso traz essas consequências. E aí... Qual consequência vai ser maior e qual a menor? Isso. E infelizmente, ou felizmente, dependendo da situação, a responsabilidade, falando da nossa competência, está na sua mão. Está na sua mão, Mateus, está na minha mão. Então, você deve ter percebido que tomar uma decisão não é um processo assim simples, como às vezes parece. Principalmente quando as decisões podem levá-lo a perder algo que você queria muito. É por isso que é preciso pensar no que você vai fazer depois, quando algo não sai como você esperava que acontecesse. Assim, mais que tomar as próprias decisões, é preciso se responsabilizar pelas consequências do que aconteceu e ter sempre uma saída ou novos caminhos a seguir depois. Porque às vezes a gente toma uma decisão e a gente descobre e fala assim, não, por que eu fiz isso? A gente tem sempre que ter um plano B, caso o plano A, que é o primeiro, não dê certo. Isso. Então, por exemplo, às vezes a gente... Vou dar um exemplo aqui. A gente conseguiu trabalhar uma aula assim maravilhosa e chamamos um convidado. Então, vamos supor, Mateus, que no dia da aula de hoje, você tivesse me ligado e falado assim, professor, aconteceu um imprevisto, não vou poder estar aí. E a nossa aula foi construída pensando aqui em nossa conversa. Então eu teria que ter um plano B. Por quê? Imagine se eu tivesse que perguntar para ninguém. E aí, qual foi a decisão mais difícil que você tomou? Ei, fala aí, garrafinha. Fala aí para mim. Ei. Então, a gente precisa ter um plano B em quase tudo na nossa vida. Quase tudo na nossa vida vai demandar um plano B. Por quê? Porque... já ouviu falar na lei de Murphy? Não. Se alguma coisa tem o potencial de dar errado, ela vai dar errado. Essa é a lei de Murphy. E convenhamos, tudo tem o potencial de dar errado. Então, é sempre bom estar preparado. É claro que eu não estou falando de ser pessimista, né? Eu estou falando de você estar preparado porque pode acontecer o inesperado. O inesperado vir falar assim,
mudei todos os seus planos. A gente tem que ser otimista, mas tem que pensar que se caso der errado, o que a gente vai fazer, para não ficar frustrado. Isso, boa. Tem um escritor, Ariano Suassuna, e ele diz assim: eu não sou nem pessimista e nem otimista, eu sou um realista esperançoso. Então, você olha para a realidade e fala assim, a realidade é assim, mas eu tenho esperança. Por quê? A esperança a gente não pode perder. E aí, gente, olha só. Agora nós vamos assistir a um vídeo para refletir sobre as consequências de nossas escolhas. Então, bora lá! Então aí nós temos um vídeo bem interessante refletindo aí sobre as consequências de nossas escolhas. Porque muitas vezes, muitos estados de espírito que nós estamos, por exemplo, hoje eu acordei mal-humorado, nossa, se alguém falar comigo, mano, nossa. Ou então você acordou super feliz, hoje é o melhor dia da minha vida, meu. Ou então você acordou extremamente triste, minha vida, nada dá certo. Às vezes, seu estado de espírito é uma escolha. O que você escolheu hoje? Qual estado de espírito você escolheu estar hoje? Com certeza feliz. Boa. E o que você conseguiu assim captar assim do vídeo? Que ideia você achou interessante? A gente tem sempre que estar pronto pro que der e vier. Isso mesmo. Então, nós temos lá o senhor, vamos chamar de senhor pessimista. Ele vai, a moça tenta entrar no elevador. E o que ele faz? Ele não segurou a porta, ele simplesmente seguiu o caminho dele. Isso, ele ignorou todo mundo que estava ao redor dele. A menininha ia perder o balão, ele passou perto do balão. O balão deixou subiu. O balão ir. Tchau, balão. E a menininha ficou lá, tipo. Aí, depois você vê outras situações em que ele age da mesma forma, até que vem uma senhorinha lá e pega no braço dele. Eu preciso de ajuda para atravessar a rua. E você vai me ajudar. Ela não falou nada, mas ela quis dizer isso. Então, ele atravessou. E aí parece que teve uma mudança total de vida dele. Uma mudança do estado de espírito.
Então, por quê? Porque ele ser daquele jeito de antes era uma escolha. Ele que escolhia ser daquele jeito. E aconteceu isso com ele, né, da velhinha, que ela precisou atravessar, e aí sim ele mudou. Mudou, então foi uma escolha dele também. É claro que a senhorinha teve um impulso lá, deu um empurrão para ele mudar a perspectiva de vida dele, mas foi uma escolha dele. E aí isso tem tudo a ver com o que nós estamos conversando hoje. Então agora nós vamos pensar em uma atividade aí. Vamos desenhar 3 ilhas em nosso diário de práticas e vivências. Cada uma delas vai representar pontos importantes para a realização do seu sonho. E aí, embaixo de cada uma delas, vamos responder quais são as características que eu possuo e que podem me ajudar na realização do meu sonho. A segunda pergunta: quais são as coisas que faço na escola ou em nosso ambiente virtual, em nossa escola virtual, que me trazem alegria e com as quais me identifico? E depois, finalmente, das coisas que faço na escola com alegria, de quais delas as pessoas dizem que gostam também. Sabe? Alguma coisa que você faz que as pessoas falam assim, nossa, foi legal isso que você fez. No caso que as pessoas elogiam. Isso, boa. Simplificou aí pra gente. Então, nós teremos aí um tempinho. Vamos dar 2 minutinhos pra gente conseguir organizar a nossa mente aí para fazer esse desenho. Então, bora lá! Agora que o Matheus vai me ajudar a criarmos aí as nossas ilhas. Então, Matheus, vamos pegar a primeira pergunta lá, né? Pra gente não... Então, quais são as características que você possui e que você acha que podem te ajudar na realização do seu sonho? Para mim, é a facilidade de mexer em tecnologia, internet, etc. Então, eu acho que eu vou fazer uma ilha aqui que tem a ver... Fazer uma ilha tecnológica, pode ser? Pode ser uma ilha tecnológica? Pode ser. Então, vou fazer uma ilha aqui. Então, imagina que isso aqui é uma ilha. Então, ao invés de coqueiro nessa ilha, porque toda ilha que a gente desenha tem coqueiro, não é porque toda ilha tem coqueiro, não. É porque toda ilha que a gente desenha tem coqueiro. Então, estou fazendo um notebookzinho aqui, uma versão bem cartoon, para representar a facilidade que o Matheus tem aí com relação à tecnologia. Nossa segunda pergunta tem a ver com o quê? Quais são as coisas que você faz, por exemplo, na escola ou na sua escola virtual, que trazem alegria e que você se identifica? Eu gosto bastante de ajudar os outros. Ajudar os outros. Então, vou fazer aqui, mas no meio...
Uma ilha. Vamos ver como que a gente pode representar essas pessoas assim. Acho que a gente pode colocar, no caso, um ponto de interrogação, que as pessoas ficam com dúvida e eu ajudo. Ah, boa. Isso aí, Matheus, muito bom com símbolos. Olha só, até que ficou bonito esse ponto de interrogação. E aí, agora, a nossa terceira ilha. Das coisas que você faz na escola com alegria, de quais delas as pessoas dizem que gostam também, que fala assim, nossa, você é muito bom nisso, Matheus, nossa. Eu acho que são os projetos voluntários, que eu também faço parte do Grêmio. Ah, então vamos fazer aqui, ó, eu vou tentar desenhar uma ilha representando desenhar uma pessoa. Vou desenhar uma pessoa. Ficou uma pessoa estranha, mas dá para saber que é uma pessoa. Ou que é alguma coisa que parece uma pessoa. Então, ó, olhando nossas três imagens aqui, nós temos a idealização das perguntas aí do Matheus. Nós transformamos o que o Matheus nos disse em alguns símbolos dentro de ilhas. Então, nós temos as pessoas representando aí as coisas que ele faz com alegria e que as pessoas elogiam. Nós temos o ponto de interrogação representando aí as coisas que o Matheus faz na escola e que trazem alegria e que, tipo, ele se identifica muito, né? E depois nós temos as características que ele possui que podem ajudar na realização do sonho. Então, vamos dar uma olhada aqui nessas representações, porque vocês também vão fazer as de vocês. Então, você está fazendo aí, por exemplo, você acha que a característica que você tem aí, que vai te ajudar na realização do seu sonho, é ser bom com esportes. Ou outra pessoa acha, minha característica é ser muito bom com cuidar de animais. Cuidar de animais, boa. Então, cada um de nós tem características diferentes e que vão nos ajudar a guiar nossos sonhos. E às vezes tem tudo a ver, porque a gente tem um sonho baseado às vezes naquilo que a gente é bom. Ou às vezes você tem um sonho baseado em uma coisa que você não é tão bom ainda, vamos colocar, frisar esse ainda, mas você vai buscar aí se desenvolver. Então, essa pergunta é essencial. Por que eu sonho o que eu sonho? Então imagine que essas três ilhas tornaram-se uma única ilha e que ela representa você. O que você acredita que não pode faltar nessa ilha? Anote e desenhe no seu diário de práticas e vivências. Então, olhando para essa última ilha que representa você, ela tem tudo o que você acredita ser suficiente para a realização do seu sonho? Também responda essa pergunta aí no seu diário de práticas e vivências. Então, Matheus, se a gente pegasse essas ilhas e misturou tudo numa só, o que você acredita que não pode faltar nessa ilha? Isso tem que ter na ilha. Eu acho que é o trabalho comunitário, a tecnologia e... só isso mesmo. Isso, então, um trabalho comunitário feito através da tecnologia, pode ser uma ideia assim? Sim. E a outra pergunta, se a gente pegasse essa ilha, trabalho comunitário feito ou utilizando tecnologia, você acredita que ela teria tudo o que você acha suficiente assim para realizar o seu sonho? Eu acho que sim. Então você aí também vai pensar na sua ilha misturada assim, ó, e coloque aí a ideia. Você acha que tem aí nessa ilha tudo que é suficiente, tudo que é necessário para que você realize o seu sonho? E por fim, considerando que você construiu a sua ilha como você queria, eu queria, cite 3 das principais decisões ou atitudes que você acredita que vão te ajudar a ter a ilha que precisa para a realização do seu sonho. Você escreve aí no seu diário de práticas e vivência. Matheus, quais 3 decisões você acha que são necessárias para você conseguir realizar o seu sonho? Eu não tenho muito assim em mente, mas eu acho que são decisões rápidas, porque na internet, por exemplo, a gente tem que tomar decisões mais rápidas. E o meu foco, no caso, é focado na internet, na tecnologia.
Boa! Então, o Matheus sabe que a tecnologia é essencial para a realização do sonho dele. Então, o que é essencial para a realização do seu sonho? E mudar é permitido. Por quê? Assim como a sua ilha, você pode ter o que você quiser. Basta você decidir o que ela deve ter para a realização do seu sonho. Você pode também decidir mudar muita coisa na sua vida, fazendo novas escolhas, mesmo que você já tenha decidido por algo que não tenha saído muito bem. Como você sabe, para cada escolha há sempre uma consequência, e ela pode ser boa ou ruim, bem como toda escolha leva a novas decisões. Sendo assim, em dupla com um colega, você vai se lembrar de alguma situação que ocorreu com você, que funciona como exemplo de como você escolhe encarar o medo de desistir daquilo que você queria muito e tomar novas decisões. Sobre isso, o que fazer para seguir adiante? Então, essa aí você pode fazer em dupla com mediado aí por tecnologia e tomar aí uma ideia. Vamos terminar com uma frase aqui do Eduardo Galeano. Somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Matheus, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Tamo junto. Vocês são sensacionais. Não esqueçam de avaliar a nossa aula. Até a próxima! Muito obrigada, até mais.